Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo sobre patrocínio responsável. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre objetivos e metas, tá? Isso é muito importante para a gente estabelecer aonde a gente quer chegar. Então, em primeiro lugar, o que eu quero passar aqui para vocês é em relação a como a gente sabe a meta que a gente deve criar, tá? Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer quando a gente entra nesse negócio é por que eu entrei nesse negócio? O que eu quero atingir? Isso depende muito, é muito variável, né? Depende muito de cada pessoa. Então, o importante é que a gente analise o objetivo de cada um. Então, a primeira pergunta que você deve fazer é: onde eu quero chegar? Eu quero, daqui a pouco, não trabalhar mais para os outros. Eu gostaria de ganhar X a mais por mês, eu gostaria de botar meu filho numa escola melhor, quanto custa essa escola? Então, depende muito do objetivo que você quer buscar. Então, a primeira pergunta, né, que você deve fazer é: quanto você quer ganhar por mês nesse negócio para atingir o objetivo que você espera, independente de qual seja ele, tá? Então, a primeira pergunta que deve ser respondida é: quanto eu quero ganhar nesse negócio? Pergunta número 2, tá? Quantas horas por semana eu vou me comprometer para atingir essa meta, tá? Quantas horas eu tenho? Eu tenho 2 horas por dia, eu tenho 3 horas por dia, eu tenho 5 horas por semana. Essa é a pergunta número 2, tá? E por quanto tempo, né? Eu quero, em 1 ano, atingir esse objetivo. Eu preciso atingir esse objetivo em 6 meses. Por mim, eu posso chegar em 2 anos nesse objetivo, que tá ok, tá? Então, essas 3 perguntas são as primeiras que a gente deve fazer, tá? Quanto eu quero ganhar, quantas horas por semana eu estou disposto a trabalhar nessa atividade e por quanto tempo eu pretendo me dedicar para atingir esse objetivo. Porque esse negócio, ele não vai cair do céu, tá? Ele é uma construção, tijolinho em cima de tijolinho. Então, quanto mais tijolinhos a gente colocar em menos tempo, obviamente que o resultado vem mais rápido. E quanto menos tijolinhos, o resultado vem mais devagar, tá? Então, essa é a pergunta, as primeiras perguntas que a gente deve fazer. Baseado nisso, a gente vai estabelecer a meta, tá? Como aqui é um vídeo genérico, né, para todas as pessoas, eu vou passar uma sugestão de meta e vou falar como eu faço no meu dia a dia para atingir essas metas, ok? Então, uma sugestão de meta muito interessante, uma meta coletiva, uma meta em grupo e totalmente atingível, é que cada membro traga 2 novas pessoas por mês, tá? Como que a gente faz para trazer 2 novas pessoas por mês, né? Isso foi uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu iniciei nesse negócio, porque a gente não tem a mínima noção de quantas pessoas a gente precisa falar para ter esses 2 de fechamento, tá? Então, em primeiro lugar, o que eu quero passar é em relação à rejeição, tá? Porque tem muitas pessoas que não conseguem lidar com a rejeição, porque falam com 10 pessoas, vem que a maioria não se interessou e pensa, nossa, ninguém vai querer fazer esse negócio. Mas o que a gente precisa entender é que cada pessoa está num momento de vida. Daqui a pouco a pessoa ela está num momento de expectativa. Ela acha que aquilo que ela está fazendo vai trazer os resultados que ela está buscando. Talvez essa mesma pessoa daqui 1 ou 2 anos vai ter se frustrado na atividade dela e vai estar aberta a uma nova atividade. Então a gente não pode forçar as pessoas a estarem no mesmo momento que a gente está. Então, cada pessoa tem uma peculiaridade, a gente tem que respeitar isso. Esse é o ponto número 1, inclusive, para a gente aprender a lidar com a nossa frustração. A gente precisa entender que a pessoa, às vezes, ela não diz não porque ela não quer, mas daqui a pouco ela não quer naquele momento, tá? Então, para gerenciar as nossas expectativas, já é muito importante que a gente comece partindo desse princípio, ok? Segunda coisa que a gente precisa saber é que dentre as atividades que a gente tem geradoras de renda, que são lista, convite, apresentação, acompanhamento e fechamento, para a gente atingir a nossa meta de 2 cadastros por mês, a gente tem uma métrica, né, uns números na qual a gente consegue ter certeza desse resultado. Então, quais são os números que a gente precisa ter para atingir esse objetivo, tá? Para vocês terem uma ideia,
se a gente tiver uma lista com 500 nomes, dos 500 a gente vai conseguir efetivamente convidar 300 nomes, tá? Desses 300 nomes, a gente vai conseguir confirmar uma reunião, ou uma apresentação, ou um envio de um vídeo, de um material, para 200. E apenas 100 pessoas, tá, vão efetivamente assistir ao material. Das 100 que assistiram, vão ter pessoas que não vão entender, vão ter pessoas que vão gostar, mas não vão estar no momento delas, vão ter pessoas que vão gostar e vão entrar. Então, dessas 100 pessoas, a gente tem uma média de 15 pessoas. Tem gente que vai cadastrar 10, tem gente que vai cadastrar 20, tem gente que vai cadastrar mais, mas vamos pegar uma média geral, tá? Então, dessas 100 pessoas que assistirem, 15 vão entrar. Gente, 15%. 15% de aceitação é muito grande dentro do segmento de marketing. Para vocês terem uma ideia, uma propaganda na televisão, a cada 100 pessoas que assistem, apenas duas, ou seja, 2% das pessoas que assistem aquela propaganda aderem compram aquele produto ou aquele serviço. Então, são 98% de rejeição. No nosso negócio, são 85% de rejeição. Já é menor do que a propaganda em massa. Qual é a diferença da nossa propaganda para a propaganda da televisão? A propaganda da televisão ela tem um custo muito alto. Para vocês terem uma ideia, 30 segundos no horário nobre da Globo custa R$300 mil. Por que custa tanto? Por causa dessa alavancagem, por causa desse alcance que tem a propaganda. Então, se milhares de pessoas assistirem, 2% de milhares é um resultado muito significativo. Porém, R$300 mil é muito dinheiro. Então, no nosso negócio, dá a impressão, inicialmente, de a gente não estar conseguindo ir pra frente, a gente não tá conseguindo ter resultado. Por quê? Porque quando a gente começa sozinho. Só que se a gente faz o negócio da maneira correta, ensina as pessoas a fazerem da maneira correta, vai chegar um determinado momento onde a gente vai ter um alcance em função dessa rede independente, a gente vai ter um alcance e a porcentagem de aceitação é muito melhor do que numa propaganda na televisão. Então, é muito importante a gente entender que o nosso negócio ele tem um tempo de maturação, né, em função da nossa dedicação que a gente vai estar para construir esse negócio. E quando a gente chegar nesse determinado nível de alcance, a proporção ela é muito melhor do que uma propaganda no horário nobre da Globo. Então, isso é o principal que a gente precisa entender. Então, vamos pegar essa meta e vamos desmembrar para a gente ver como que a gente consegue fazer esses 15 cadastros num determinado tempo, tá? Vamos supor que a meta seja cadastrar 2 por mês. Então, 2 para chegar em 15 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? Vamos pegar que seja 7 meses, tá? Então, se a gente cadastrar 2 por mês, a gente tem que desmembrar 500 nomes em 7 meses, certo? Esses 500 nomes, para trazer os 15 cadastros, se a gente fizer 2 cadastros por mês, a gente vai levar 7 meses para atingir esse resultado. Então, eu vou fazer o cálculo aqui. 500 nomes dividido por 7 meses são 71 nomes por mês. Nomes na lista, gente, não são nomes que a gente efetivamente vai conseguir convidar. Lembra lá? 500, daí dos 500 são 300 e assim vai o funil. 71 contatos por mês na lista. Se a gente dividir 71 por 22 dias, vamos supor que a gente trabalhe de segunda a sexta só. Seriam 3 nomes novos por dia na lista. Gente, 3 apenas. Então, vamos fazer uma meta de 100 nomes por mês. Uma meta coletiva para todo mundo conseguir cadastrar 2 por mês. A gente faz 100 nomes por mês. 100 nomes dividido por 22 dias vai dar 4,5. Então, vamos arredondar para 5. 5 nomes novos por dia na lista. Isso significa 25 nomes por semana, tá? Então, se a gente fizer 25 nomes novos por semana, 25 a gente vai conseguir mostrar efetivamente para 5 pessoas. Ou seja, a cada 2 semanas a gente vai cadastrar uma pessoa. Gente, é muito importante a gente entender essa lógica, porque 5 nomes novos por dia, tá? Que a gente consiga convidar 3, confirmar 2 e mostrar para 1,
dá um resultado tão grande nessa meta coletiva, que inicialmente a gente não tem essa ideia, né? Mas se todo mundo fizer um pouquinho, na quantidade a gente consegue ter um resultado extraordinário, tá? Então, na alavancagem financeira, obviamente, nem todas as pessoas elas vão entrar no negócio e vão cadastrar os 2 por mês, certo? Mas a gente tem uma média, porque vai ter gente que vai cadastrar 4, vai ter gente que não vai cadastrar nenhum. Então, essa média é de 2, tá? Se a gente fizer uma alavancagem em rede, para vocês terem uma ideia, no primeiro nível nós vamos ter 3 pessoas, no segundo vamos ter 9 pessoas, na terceira profundidade 27, na quarta 81 pessoas, na quinta 243 pessoas, na sexta 729 pessoas, e na sétima geração nós vamos ter 2.187 pessoas. Ou seja, olha como é importante a gente entender de números. Aquelas 500 pessoas que a gente tinha na lista, que teoricamente a gente não aproveitou na totalidade, acaba que na alavancagem em rede entram muito mais pessoas do que efetivamente a gente conversou. Então, essa que é a genialidade de construir algo com alavancagem, com cada um fazendo um pouquinho. É muito melhor uma pessoa fazer 100%, do que uma pessoa fazer 100%, é 100 pessoas fazer 1%. Então, quando a gente se une, quando a gente trabalha junto, o resultado que a gente experimenta, ele é muito maior do que se a gente trabalha sozinho. Então, por isso que é muito importante a gente duplicar essa série de vídeos para que todas as pessoas tenham esse conhecimento, certo? Então, esse vídeo eu quero falar apenas sobre isso, tá? Que são as metas e os objetivos, tá? Eu fico à disposição, obviamente, para esclarecer qualquer dúvida. No próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer a lista, né? Como a gente faz a lista e como a gente convida, porque isso é o portal dentro do nosso negócio, tá? Todos os passos, se a gente fizer da forma correta, a gente precisa dedicar pouco tempo para colher grandes resultados. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre lista e convite. E nos posteriores, a gente vai falar sobre as demais formas de ganho, tá? Então, espero vocês no próximo vídeo.